Você já parou para pensar que, de repente, algo que você faz todos os dias, como simplesmente ler um texto, pode começar a ser uma tarefa difícil, embaçada ou quase impossível? Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso convidado. Ele é jovem, estudante, apaixonado pela comunicação e pelas imagens em movimento. Quando, em meio à sua jornada, de uma hora para outra, ele precisou encarar um desafio enorme. Entender por que as leituras, antes tão naturais, começaram a se tornar um verdadeiro esforço. E essa foi apenas a primeira pista de uma mudança drástica na sua vida. Uma jornada cheia de incertezas, exames, mas também de força e superação. Hoje, ele está aqui para dividir com a gente essa história de coragem, de resiliência e com um diagnóstico inesperado que mudou não só a sua vida, mas a vida de toda a família ao seu redor. No nosso programa, o que você vai ouvir pode ajudar a identificar sinais importantes e principalmente inspirar você a enfrentar os seus desafios próprios com a esperança e com informação. Seja bem-vindo ao Você Bem Melhor. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e o nosso espaço de cuidado e de escuta quer também ouvir você, quer ver você contar a sua história. Manda a sua história pra gente. Como é que foi a sua jornada até o diagnóstico e o que ajudou você a ficar bem melhor? A sua história pode inspirar e transformar a vida de muita gente. Nós vamos ler mensagens ao final do programa aqui, então já pega o seu celular e manda um oi pra gente. O nosso WhatsApp é 12 99707 4730. Conta pra gente também o que você está achando do programa, manda uma foto sua acompanhando a gente na tela de casa ou até mesmo pelo nosso canal do YouTube, @TV Aparecida Oficial, onde você pode rever todo o nosso conteúdo e também compartilhar. E também lá você pode deixar uma mensagem pra gente. Ou então você pode entrar em contato, contar a sua história através do Instagram, @TV Aparecida e diretamente comigo no meu perfil, @dr.rodrigogurgel. Bom, agora nós vamos receber o convidado de hoje. O Luiz Felipe ele tem 20 anos e atualmente é estudante com foco na área de comunicação. Há 1 ano e meio, o Felipe começou a notar problemas de visão. Ele tinha dificuldade em ler e uma visão mais turva, e aí ele foi ao oftalmologista. E o oftalmologista, constatou que havia algum problema. Mas ele não sabia dizer o que era, então encaminhou para outro especialista. Foi mais uma vez em busca de auxílio, de ajuda, e com alguns exames ele conseguiu chegar ao que estava o afligindo. Nós vamos conhecer essa história de resiliência, coragem e muita força de vida. Por isso eu recebo com muita alegria aqui nos nossos estúdios o Luiz Felipe. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, por estar vindo aqui, contar a sua história. A mamãe que também está junto aqui para endossar isso, o quanto é importante a participação dos nossos pais, dando a mão, nos ajudando a levantar e seguir em frente. Mas vamos lá, quero saber de você primeiro. Luiz, conta pra gente, como é que começou isso tudo? Quando foi o seu primeiro contato com o problema que te levou ao que você tem hoje? Então, quando eu era criança, eu tive muita dificuldade no olho esquerdo. Até que eu até hoje enxergo duplo. Certo. Uma visão dupla, um em cima e embaixo. Uhum. E nisso eu tinha que entortar muito o pescoço para conseguir alinhar. Sim. E aí, desde pequenininho, você já percebia isso. Como é que foi então? Mas aí conseguiu resolver, você enxergava torto, como é que alinhou isso? Então, comecei a passar no médico e ele colocava algumas fitas no pescoço para mim não poder não mexer. Sim. E nisso foi indo, fazendo, mexendo tudo. Certo. E aí, quantos anos tinha, mãe? 5 anos. 5 anos. Primeira cirurgia. A primeira cirurgia. E fez uma cirurgia para fazer toda essa correção, Isso, para fazer a correção. Perfeito. Depois da cirurgia, normalizou, conseguiu normalizar. E aí, como é que progrediu isso até chegar ao que nós vemos hoje? Sempre reclamando, da visão dupla, mas aprendeu a conviver com ela, Sim, sim. Aí depois, com 14 anos, começou, até é importante falar, começou um quadro fortíssimo de depressão. Certo. Por depressão, conta, sim. entrando na adolescência, Isso, começou, sim. Ver o quadro de depressão, psiquiatra, exames, nada constatou, E depois que constatou realmente a doença, que a gente já veio perceber que também que isso já é um sinal
Certo, do né? que vinha acontecendo. Isso, da Tá própria legal. doença. E então, na verdade, tudo começa com a visão. A visão. Né? E essa visão começa a ir piorando. Sim, ele começou a perder uns focos, né, da visão, Isso, certo. reclamando que era alguns focos só que ele enxergava, Uhum. né, até procurar um médico, né, para E saber. qual era a visão do olho? Esquerdo. Esquerdo. Né? Então começou a perder algum foco. A gente viu ali que você gosta de leitura, então você já não conseguia ler. O que você via era dupla, chegava a ficar embaçado, Eram os dois juntos. os dois juntos. Os Isso dois vinha juntos. acompanhado de dor? Não. Muita dor. Dor. E onde era a dor que você sentia? A dor era sempre atrás do olho e na parte de cima daqui da cabeça. Na parte de cima da cabeça. Sempre era um choque forte. Nessa região, ou chegava a pegar a cabeça toda? Mas na região do lado mesmo do olho, em volta. Certo. E era todo dia que você sentia Era todo isso? dia. Tá. E aí, medicamento, que já sabia que ele Sim. tinha essa questão da visão. E aí dava um medicamento, como é que vocês recorriam a isso, dessa dor dele? Era a medicação, né, que a gente Isso. próprio faz em casa, né, É. e pronto-socorro quando a dor era muito intensa, né, Sim, até então passar pelo, né, oftalmo e ele... certo. E aí, mas assim, quando vocês chegaram aí de rápido ao oftalmologista, né? Porque quando a gente olha a visão, a gente pensa logo no oftalmologista, até por Sim. conta própria mesmo. E vocês chegaram a ir rápido ou demorou um pouco? Como é que foi essa jornada? Não, ele começou a reclamar no começo do ano. Sim. Né? Daí eu acho que demorei uns 2 meses ainda, porque até marcar, né, a gente depende do SUS, né, um pouquinho demorado. Isso, sim. Depois veio os exames, né, que até esperar o SUS também demora, mas eu E paguei. tudo isso é pelo sistema Sim, público? os exames eu paguei particular, Sim, né, sim, para andar sim. mais rápido, né? Rapidinho, perfeito. Sim. Aí foi onde o médico viu, né? Entendi. Mas até então ele tinha indicado um neurooftalmo que diz que no SUS não tem esse médico Entendi. Então, Né? não conseguia para porque... cuidar. Tá. E aí vocês, na verdade, ia fazendo uso de medicação, Medicação, né? para dor. Medicação mais paliativa. É uma coisa importante a gente ressaltar, e até ressaltar para quem está em casa também. A gente também não pode ser injusto, que a gente fala assim, não se automedique. Correto, não é para se automedicar. Né? Mas existem coisas que nós temos a noção, embora não seja correto, de que aquilo pode melhorar a dor, pode acalmar um pouco, pode te dar um pouco mais de conforto. Né? Nós estamos falando aqui com a mãe, né? E como mãe, ela via a dor do filho, né? Sabia que a automedicação, ela arregaçar as mangas para isso não é o correto, mas a gente também não pode agir com hipocrisia de dizer que em casa, quando a gente está no desespero, a gente sabendo que aquilo que vai tirar a dor, mesmo que momentaneamente, nós não podemos lançar a mão, mas nós lançamos e assim a gente segue. E se isso acabava fazendo um pouco de bem a ele, tirava a agonia, né? dele e tirava a sua, acabava fazendo. Então, talvez, se a gente tivesse uma fila mais rápida para isso, nós tivéssemos especialistas numa quantidade maior, ou uma maior responsabilidade de direcionamento que existe dentro do Sistema Único de Saúde, a mãe não precisaria estar lançando mão de medicamentos por conta própria para ajudar o filho de certa maneira, mesmo que ela soubesse que poderia prejudicar por outro lado. Então, é importante isso. É o apelo que a gente tem, Sim. de que sabemos que às vezes não é o correto a ser feito, mas que a gente fica de mãos atadas. A gente não sabe o que fazer. Por uma grande demora, onde a gente vai vendo que as dores aumentam, o comprometimento aumenta, a vida vai ficando comprometida, e aí, o que fazer? Então, eu quero que vocês de casa também se respondam isso. Porque eu falo para os meus pacientes, não toma remédio por conta própria. Isso é regra. Isso é fato, mas e na hora do desespero, como é que você vai fazer? Então, até chegar a um neuro, Sim, né? E conseguiu, como é que você fez com... O neurooftalmo não. O neurooftalmo. Estamos 1 ano e meio já, né, esperando. Ainda Agora, está esperando. Estamos esperando. Segundo o centro de saúde, a gente está na fila da DRS, que é uma outra central, né, de vagas. Até agora não tivemos resposta. Certo, há 1 ano e meio. 1 ano e meio, Com sim. um problema. Daqui a pouco a gente vai ver o problema, a gente vai poder esmiuçar melhor o que está acontecendo com ele, mas de qualquer maneira é um absurdo. Sim. Aí do centro de saúde eles marcaram um oftalmo
para ele no AME, né? Ele viu os exames, examinou, ele falou assim, não, ele precisa do neuro com urgência, né? Sim. Mas como não tem um neurooftalmo que ele necessita, vamos passar no neuro, né? Para ir já adiantando os exames, né? Perfeito. Aí foi feito os exames, né? Uma tomografia da cabeça, né? E das Já começou, órbitas. de uma certa Isso. forma, a esmiuçar a coisa Sim, para poder chegar. das órbitas oculares, né? Para ver aonde, né? Veio, infelizmente. E agora sim, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Você Bem Melhor, o programa que dá voz a quem merece ser ouvido, que é você de casa. E se você quiser contar a sua história pra gente, passou por um problema até chegar ao seu diagnóstico, é só mandar pra gente no WhatsApp 12 99707 4730. Lembrando que lá você também pode mandar pra gente suas críticas, sugestões, elogios, as suas perguntas. Vai ser um prazer responder. Também pode entrar em contato pelo YouTube, @TV Aparecida Oficial, ou pelo Instagram, @TV Aparecida, ou direto comigo, @dr.rodrigogurgel. E nós já temos algumas mensagens da Natália Gabriel Damasceno, 7443 é o Instagram dela. Parabéns, doutor Rodrigo, desejamos muito sucesso nessa jornada. Obrigado, Natália. Mais uma do Liésio Caula, muito bom programa, parabéns. Recebemos a mensagem pelo YouTube, obrigado, Natália, obrigado, Liésio. E agora nós vamos ter um resuminho da história do Luiz, que você vai conferir pelo VT. Confere aí. Há cerca de 1 ano e meio, Felipe começou a notar problemas na visão. Ele tinha dificuldades em ler e sua visão estava turva. Foi ao oftalmologista e o mesmo constatou que havia sim algum problema, mas não sabia dizer o que era. Então o encaminhou para um neurooftalmo. O médico pediu mais alguns exames e constatou o diagnóstico de Felipe. E vocês viram, né? A jornada, as dores, as dificuldades enfrentadas pelo Luiz. E para a gente conversar um pouquinho mais e desvendar com esse diagnóstico, eu convido aqui o Dr. Gustavo Araújo, neurocirurgião, especialista em tratamento minimamente invasivo de doenças do crânio e da coluna vertebral. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Vim aqui explanar um pouco do seu conhecimento, da sua competência. Vamos lá. Pode falar para o pessoal de casa onde a gente te encontra, onde você trabalha, como é que a gente faz para falar com você. Então, eu sou o Dr. Gustavo, sou neurocirurgião, trabalho na região do Vale do Paraíba, em Taubaté, em Guaratinguetá e também na cidade de São Paulo. Estou disponível para avaliações de doenças neurológicas, contemplando tanto as doenças do crânio quanto da coluna vertebral também. Maravilha! Eu vi que a especialidade é bem grande, né? É bem ampla. Doenças minimamente invasivas, né? Sim. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Gustavo, fica à vontade. Pode sentar ao lado do Luiz. Luiz, pode ficar à vontade, tá? Então vamos lá. Então, para você de casa, agora nós vamos desvendar qual é o diagnóstico do Luiz. Vamos lá? Põe no telão pra gente. Esclerose múltipla. Agora a gente fica um pouquinho mais à vontade para conversar sobre o diagnóstico, sobre essa correria que foi. Gustavo, conta pra gente o que é a esclerose múltipla para o pessoal de casa poder entender. Para a gente definir a esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante, né? No nosso cérebro, é formado por células neurais que vão possuir, numa parte dessas células, as bainhas de mielina. A bainha de mielina ela é importante porque ela vai revestir o axônio, que vai fazer com que a condução dos estímulos nervosos sejam mais rápidas e assertivas. Agora, na doença, na esclerose múltipla, a gente vai ter a destruição dessa bainha de mielina, tornando esse impulso nervoso muito mais lento e menos assertivo. Certo. A gente tem uma imagem, né, no plasma do que você falou, exatamente aquilo dali, né? As bainhas de mielina ali, né? Exatamente. Salvo engano, são os amarelinhos, né, no desenho. O desenho em roxo a gente consegue ver toda a célula neural. Perfeito. E
a perninha que desce dele, a gente vai ter o axônio, que está revestido pelo amarelo, que são as bainhas de mielina. Tem mais uma imagem? Pode ver essa imagem aqui, Gustavo. Então aqui a gente consegue ver a bainha de mielina lesionada, né? Certo. Bem machucada. Certo. Como ela atua como um isolante do impulso elétrico, ele torna esse impulso muito mais dificultoso. O impulso ele fica mais lento? Fica mais lento e menos assertivo, como eu disse, né? Ele não vai com a mesma qualidade para fazer as funções que ele deveria fazer. E essa lentidão, ela causa uma lentidão de movimentos, de raciocínio ou não? Ela é mais física ou chega a mexer com a memória? O Luiz tinha alguma coisa, teve alguma alteração na memória? Tem, perfeito. As alterações da esclerose múltipla, elas são tão complexas que elas podem envolver tanto a parte sensorial quanto a parte da visão. No começo da história, o Luiz comentou até da dificuldade visual dele, né? Quanto também com a parte psicológica, a parte da memória. Então é uma doença com um espectro muito largo. Isso que torna difícil o diagnóstico dela também. Certo. E o que causa? A causa da esclerose múltipla é uma grande pergunta ainda feita, né? Nós ainda não temos uma resposta clara para dar o porquê que ela causa, o que ela acontece. A gente fala que são um conjunto de fatores que vão se convergir para o mesmo evento, né? Então, é um paciente que já é geneticamente predisposto. Isso eu ia perguntar, se tem alguma predisposição genética. Tem uma predisposição genética, só que junto a essa predisposição genética, ele vai ser exposto a um fator ambiental, um fator externo específico. Hoje em dia, a gente sabe quais são esses fatores. Deficiência de vitamina D, falta de exposição solar, tabagismo, infecção viral, principalmente pelo vírus do Epstein-Barr, obesidade infantil, entre outras. Então, esse paciente predisponente geneticamente a ter a doença associada ao fator ambiental, mais a resposta inflamatória imune que ele vai ter, que vai atacar o sistema nervoso central. Perfeito. E como é que eles chegam para você? Porque o dele a gente viu uma alteração visual. Sim. Como é que chega ao paciente? Ele chega num estágio, como dele, eu tenho uma alteração visual, o paciente normalmente espera muito, né? Porque nós vemos aí na história do Luiz Felipe que rápido, né? Já tentou, o que não deixou chegar rápido foram os entraves que a gente vê do sistema, que é um sistema lotado, enfim, que a gente tem hoje, que é o que estava disponível. Mas quando chegam, como é que ele chega ao paciente? Ele espera muito? Rodrigo, isso depende muito da forma que a doença vai se apresentar. Como ela se apresenta de formas muito variadas, eu já tive paciente que abriu um quadro de uma crise de esclerose múltipla com vertigem. Então, você chega aquele paciente com tontura, você jamais vai pensar na esclerose múltipla como um diagnóstico. Agora, diferente do caso do Luiz, que a gente chama de uma oftalmoparesia dolorosa, então a perda visual, a dificuldade visual dolorosa é um sintoma muito clássico. Esclerose múltipla, tá? Certo. Então, quando esse paciente chega com essa crise, um paciente adulto jovem, entre 20 a 40 anos, nós temos sim que pensar na esclerose múltipla. Perfeito. Tá? E quando recebeu o diagnóstico? Quem deu o diagnóstico para vocês, na verdade? Foi o neuro. Foi o neuro? Foi o neuro, tá. do AME. Aquele neuro que vocês conseguiram passar porque o neuro... não estava à disposição. Não tem, né? 1 ano e meio não conseguimos. Nada, né? Nada, nem resposta até agora, né? Mas assim, foi... família inteira, né? Devastou. E como é que vocês passaram a lidar com isso? Porque jovem, né? Já vinha de uma história, né? Onde você percebeu umas mudanças de comportamento do Luiz, da depressão, e aí vem a notícia. E aí eu imagino... ou não imagino, mas penso que isso, claro, afetou a família, mas como lidar com isso ao ponto de passar a segurança para ele? Então, ele, apesar de tudo, graças a Deus, né? A gente teve, assim, muito apoio, Sim. né? Tanto da família. Chegamos até o Padre Marlon, mandar beijo, Padre, Deus te abençoe, te dê muita força nessa sua luta, né, do hospital, né, dos filhos raros dele. E assim, tivemos um acolhimento que
não sei dizer, sabe? A gente precisa, no momento desse, a família precisa de um acolhimento. Sim, E sim. tivemos com ele, sabe? Na semana que a gente soube que acabou, devastou a família inteira, chegamos até o Padre Marlon, né? E só o acolhimento que ele nos recebeu, nos deu, foi assim, da gente conhecer também, né? A história dele, a gente vê que, né, às vezes o da gente não é, né, tão Sim. quanto o dele, mas Isso deu um acalanto para vocês poderem estar junto com ele, né? Muito, muito. E você? Quando você recebe isso? Né? Jovem, gosta da leitura, já tinha um problema visual, e aí você percebe que você, né, tem a esclerose múltipla e que ela pode ter uma progressão. Como é que você recebeu isso? Então, quando eu comecei a descobrir, quando eu passei no médico, eu já sentia algumas dores no corpo, Certo. que era na parte do braço. Eu esticava tanto ele que parecia que ia quebrar, que era uma dor, eu não conseguia nem dormir direito. Então já Espasmos, fugiu um pouco da visão e já começou a afetar o seu corpo, certo? E aí, como é que foi isso? Você já começou a perceber outras coisas, sinalizou, Luiz? Como é que você... Então, no começo, começava a doer mais aqui na parte do cérebro, que Certo. dava muito choque. Daí, com o passar de uns meses, que foi, até conseguir o remédio, tudo a vaga, começou a dar muito choque atrás do olho. Certo. E nisso já comecei a perceber que não estava normal. Uhum. E Deu. a parte motora sua? Você falou do braço. Equilíbrio, né? Então, o braço, a parte aqui da perna, do pé, eu sim. tenho que ficar esticando muito, que parece que vai acabar quebrando. Porque é uma dor tão forte que, quando eu estico, ele alivia um pouco. Uhum. Mas eu acabo perdendo, é mais de noite mesmo. É de noite, mas você sente isso constantemente? Só Constantemente. De vez em quando? Tá. E aí você já criou uma forma De de tentar lidar aliviar. com isso para dar uma aliviada. E de lá para cá, além dessa progressão, teve mais algo que passou a te incomodar, que não incomodava antes? Surgiu mais algum sintoma, mais algum sinal no seu corpo? Foi mais agora eu tô tendo uma perda de equilíbrio nas pernas. E uma coisa que eu percebi esses tempos atrás, que o meu olho direito tá começando a branquejar. Começando a dar uma bola branca no meio. Entendi. Perfeito. E não tô conseguindo focar muita coisa. Quando eu vou ver alguma coisa assim, eu só consigo focar uma pessoa. Em volta, eu já não vejo mais nada. Certo. Se eu tampo esse olho aqui em volta começa a ficar preto. Eu até enxergo, mas só que em volta fica preto e tudo... Tem uma questão parcial. E já nós vamos saber um pouco mais sobre a história do Luiz, como as coisas se desenrolaram e como ele está hoje controlando, como é que ele está tratando. Mas agora sim, nós vamos para o nosso intervalo e o Você Bem Melhor volta já já. E agora nós vamos continuar aqui conhecendo um pouquinho mais da história do Luiz, sabendo como é que ele está hoje, como é que ele está conduzindo tudo isso e como é que está sendo para a família acolher e conduzir para a cura, o trabalho de controle e para ele se sentir bem melhor. Luiz, vamos lá. Eu quero saber um pouquinho mais de você. Hoje você já falou que sente algumas alterações no seu organismo. E quando você sente, você faz o que? Você sinaliza a família, você espera, avalia, para você ver que realmente isso está acontecendo. Porque eu acho que você já passou por tanta coisa que na sua cabeça às vezes pode ser assim, tá acontecendo, mas eu vou esperar um pouquinho porque isso pode não ser do meu problema, né? Se eu tenho uma dor, essa dor pode ser outra coisa, pode não ser do problema que me acomete. Como é que você faz isso? Você já sinaliza, você analisa, como é que funciona a sua cabeça em relação a isso? Então, quando eu começo a ter dores, é uma dor muito diferente de dor de cabeça. Sim. Que já é tipo um puxão, tipo um estralo mesmo que dá na cabeça. Certo. É só como um choque. De como é a dor de cabeça, é uma dor normal, passa com remédio. Ok. E eu vi que você relatou pra gente, pra produção, que você teve crise, não é isso? Como é que foi essa crise? Já aconteceu quantas vezes? Então, eu acho que aconteceu 4 vezes. A primeira foi mais o choque mesmo, que foi no começo. Certo. Até acostumar tudo. Gustavo,
a esclerose múltipla tem alguns tipos, não é isso? Tem alguns tipos. Eu vi que algumas têm as crises, provavelmente é a dele. Nós temos 4 tipos conhecidos hoje em dia de esclerose múltipla. A remitente recorrente, que provavelmente é a forma do Luiz Felipe, que é a mais comum. E ela se apresenta dessa forma mesmo. É um paciente que tem uma crise, uma exacerbação, que ele vai ter algum sintoma neurológico, que pode ser um sintoma de dor ocular, perda de força, vertigem, formigamento, igual quando dorme em cima do braço. Todos esses sintomas podem vir em conjunto, pode vir só um sintoma, e é a forma mais comum. As outras formas seriam a primariamente progressiva, que o paciente ele vai se progredindo sem crises, mas a doença piora lentamente, progressivamente. A secundariamente progressiva, que seria uma evolução da forma remitente recorrente. E a forma progressiva com surtos, que é a forma mais rara e mais grave, que a pessoa tem aquela evolução piora gradual, intercalando com alguns surtos que pioram. Em termos de tratamento para ele, como é feito isso? É feito um controle? Tem como controlar? Ela é progressiva? Já existe algo que estagna, que reverte? Como é que está a evolução para esse tipo de tratamento? A esclerose múltipla, a gente tem que pensar no tratamento dela de 2 formas. O tratamento da crise, que é quando o Luiz teve a crise, procurou um hospital para fazer um tratamento de emergência, uma urgencial, né? Que seria altas doses de corticoide, a gente chama de pulsoterapia. São altas doses de corticoide feitas por via endovenosa, de 3 a 5 dias, para a gente barrar aquele efeito inflamatório que está acontecendo, agudamente, né? E o objetivo disso é minimizar os efeitos e as sequelas que essas crises podem levar. Certo. E o segundo tratamento, que seria o tratamento de manutenção, que são realmente os medicamentos que a gente fala que é modificador do curso da doença, que é aquele tratamento que o paciente vai fazer ao longo da vida, diariamente, para a gente diminuir a frequência e a gravidade dessas crises. Perfeito. E assim a gente diminuir as sequelas de longo prazo que o paciente vai ter. Então, o que ele precisava era de uma pulsoterapia de corticoide. No momento era uma pulsoterapia de corticoide. Não é algo tão difícil da gente não precisa se comprometer, deixa que eu me comprometo. Não é algo tão difícil da gente encontrar. Porém, são 5 dias de pulsoterapia. É tempo para ficar ali. É tempo e é uma dose muito alta. O corticoide que a gente usa é a metilprednisolona. 1 grama de metilprednisolona por dia, né? Não é difícil de se encontrar, realmente. Eu trabalho aqui na região, não tenho essa dificuldade quando eu preciso, mas talvez a dificuldade maior seja a pessoa que está no pronto-socorro identificar e saber qual que é o tratamento ideal no momento. Ele está esperando até hoje o neurooftalmo. Ele precisou de um tratamento com corticoide. Então você bateu na porta de um sistema público, onde o corticoide não é uma medicação tão complicada de se encontrar. E pelo trabalho que ia dar, tá? Vamos ser coniventes com a verdade. Se falar não tem, é um pouco demais. Então eu acho que os nossos médicos, né? Eu estou com o Gustavo aqui do lado, que não há dúvida pela postura dele que ele é um médico acolhedor e que jamais deixaria um paciente passar por isso. Não há motivos, né, para que deixemos uma pessoa com dor. Então, eu acho que falta um pouco mais de acolhimento do local que a gente bate na porta. Eu digo que ninguém quer bater na porta de delegacia e de hospital, mas quando a gente precisa bater por algum motivo, quem está lá dentro, que se preparou para isso, está ali dentro porque ama o que faz e está ali dentro para cumprir o seu dever bem feito. Então, pega na mão de quem está ali e diz assim, calma, não tá bom, mas eu estou aqui com você para ficar melhor. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de consciência, né? Ao invés da gente estar se aprofundando para fazer as nossas especialidades e criar do ladinho dela o nome esteta porque dá mais lucro, eu acho que a gente tem que se preocupar mais, que a gente está fazendo isso na área da saúde para poder acolher quem tem dor e salvar a vida de alguém. Porque a hora que bate aqui na nossa pele é que a gente sente, né? Então, eu acho que é um tratamento para sempre,
neste momento, né, no quadro de evolução, porém que precisa existir com cuidado. Como é que é essa questão periódica dele? Vai ao médico há quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Agora ele está indo a cada 15 dias. A cada 15 isso, dias? O doutor está atendendo ele. É isso mesmo? Porque é bem curto o espaço, né? Para poder controlar, para não ter... Porque tem uns exames que deu alterado também, né? Então o doutor já pediu daqui 15 dias para refazer, voltar com ele de novo. Como trocou o remédio, ele está acompanhando mais de perto agora de novo. Perfeito. Então a gente Porque cada surto que eu tive, eu tô perdendo mais a visão. Deu uma sequela, né? Tá algo mais progressivo da visão que você já tem parcial Cada e do surto direito. eu tô perdendo dos dois lados. Entendi. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais já já. Deixa eu te mostrar algo que pode transformar o seu dia e deixar você bem melhor. Então, vem aqui comigo. Chegou a hora do Plantão Saúde, o momento do nosso programa em que você participa. Manda pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, seu questionamento, que vai ser um prazer responder e te deixar sem dúvida nenhuma, com tudo muito bem esclarecido para você ficar bem melhor. Então vamos à nossa primeira pergunta da Valdirene Miranda, de Campos do Jordão, São Paulo. O problema na visão pode estar relacionado a outras doenças que não seja diretamente a visão? E para responder, eu vou dar a palavra ao nosso especialista, Dr. Gustavo, que veio aqui tão grandiosamente abrilhantar com o seu conhecimento. Gustavo, pode responder para a Valdirene. A resposta dessa pergunta é sim, pode, né? Além daquelas patologias oculares que nós temos, o glaucoma, catarata, é também muito importante as patologias neurológicas. Como a gente falou aqui hoje no programa, a esclerose múltipla é uma grande causa da monoparesia ocular dolorosa, de turvação visual, mas também podemos pensar em tumores cerebrais e outras doenças do sistema nervoso central de uma forma degenerativa. Acho que é isso. Ok. Eu enrolei um pouco. Bom, é isso. Valdirene, respondemos a sua pergunta. Se você tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, manda pra gente. Estamos esperando e agora nós voltamos com o nosso programa. Luiz, a nossa produção preparou para você um presente muito simples, né? Porém que é exatamente isso, é apenas uma lembrança, mas uma lembrança simples do que a gente quer para você, né? Nós preparamos um livro, livro de fotografias, diário, tá? E ele tem isso, tem páginas em branco, né? Não há dúvida do quanto foi difícil para você tudo isso. Tão jovem, tem que amadurecer, tem que entender, tem que ter a resiliência de que as coisas estão acontecendo, algumas coisas vão melhorar, outras vão ficar do jeito que está. E nos momentos que há o desequilíbrio, que você vê que há uma piora, você tem que respirar fundo e recuperar a sua confiança. Mas eu não tenho dúvida que você tem uma família maravilhosa do seu lado, né? Nós tivemos alguns convidados aqui que relatavam: a minha mãe esteve comigo, que são, né, seres iluminados. E hoje eles falaram, mas por algum motivo elas não estavam aqui, assustar, né? Então, essas páginas em branco são exatamente isso. Escreva nelas uma nova história, pegue todas as fotografias ali, que são algo das boas lembranças, e a gente espera que você daqui para frente consiga construir essa nova história, um novo momento da sua vida, e que você saiba que você é um grande exemplo para a gente. Você é um exemplo de superação para quem está em casa, porque tem pessoas que estão passando por esse momento agora. Tem pessoas que estão sentindo a visão deturpada e não sabem o que está acontecendo e não sabem o que está por vir. Tem pessoas que já têm o diagnóstico e que ficam com raiva, que renegam, né? que desequilibram. Tinha muita raiva também. Isso aí. Assim, ficava perguntando por que eu tinha, por que aconteceu comigo. Por que aconteceu comigo? Aí a gente vê tanta gente, às vezes, fazendo maldade, né? E fala assim, poxa, aí nada acontece. Então, assim, porque isso acontece com pessoas que precisam ser exemplo. E eu queria te agradecer demais por isso.
Queria agradecer também o Gustavo, que está aqui com a gente, que trouxe um pouco mais de humanidade, de acolhimento, que se comprometeu aqui comigo a falar, olha, medicação tem, é isso aí. Que é disso que a gente precisa, sim, né? Sim. A gente precisa dessa atitude, porque não é uma atitude de crítica, mas não é uma atitude de violência, é uma atitude de quem quer ver as pessoas melhor, de quem quer ver... Eu acho, Rodrigo, que na faculdade a gente escutava muito que tempo é músculo, né? Em relação ao coração, tempo é músculo. E hoje em dia a gente precisa pensar que tempo é cérebro. É isso aí. E sempre prevenir e tratar precocemente as doenças cerebrais para a gente pensar na qualidade de vida da nossa população. Com certeza. Isso vem do princípio, que a gente tem tanto médico, profissional da saúde que é inteligente, que sabe muito, que não faz nada, né? E assim, às vezes a gente não tem aquele QI, mas a gente tem a força de vontade. Muita ajuda que eu tive, apoio. De todos os amigos que eu tenho, tudo me apoiaram. No começo era bem difícil mesmo. Eu ficava mais preocupado com a minha mãe que comigo, porque quando ela descobriu, ela chorou, tudo. Mas hoje... Mas eu tô melhor. Você tá melhor. É isso. Trabalhando. Isso. Trabalhando. A vida continua e assim, tira a depressão da sua vida. Né? A depressão é quando a gente permite que haja uma ausência de Deus, mas Deus nunca está ausente. É a gente que quer perceber dessa maneira. Né? Então assim, você está melhor, você está trabalhando, a sua vida está continuando e muitas vezes quando a gente não foca, as coisas tendem a resolver sozinho. E a medicina está evoluindo e a gente espera que com ela venha mais estagnação para o seu problema, venha mais cura, venha regressão. É isso que a gente deseja para vocês, ó, uma história nova, tá? Uma felicidade constante, mesmo que os dias sejam ruins. Muita fé, né? Isso aí aí. vem a fé. Isso né? aí. É isso, chegamos ao fim de mais um encontro, um espaço para trocar experiências, tirar dúvidas e, acima de tudo, acolher quem busca viver com mais equilíbrio e saúde. Eu quero conhecer também a sua história. Ela pode mudar e muito alguém que está passando por algo parecido. Então compartilha com a gente pelo WhatsApp 12 997074730 e não esquece, no próximo programa a gente volta com um assunto novo que pode transformar a sua vida. Então marca na agenda aí, semana que vem, às 16h, porque eu te espero para rever e curtir e comentar também. Quero que vocês entrem em contato pelo @TV Aparecida Oficial e também vocês podem entrar pelo Instagram, @TV Aparecida ou @dr.rodrigogurgel. A gente não perder mais tempo, porque a gente está em cima da hora. Muito obrigado, uma próxima jornada na próxima semana. Um grande beijo, tchau, tchau.